Olá pessoal. Bom, uma vez que nós trouxemos o nosso modelo para o Twinmotion, né, ele fica com uma aparência que não é uma aparência muito boa, na verdade, né, porque ele veio com as texturas configuradas do ArchiCAD e a iluminação também tem algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar essa representação aqui, tá? Bom, primeira coisa, como o nosso espaço aqui de trabalho é um pouco reduzido, né, eu vou clicar aqui nessa rodinha para esconder o nosso painel de navegação, certo? Uma vez que nós já falamos sobre a navegação no Twinmotion. Pronto, beleza. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós podemos fazer é dar uma melhorada nessas texturas, tá? Existem duas maneiras, como é que eu posso explicar isso? Duas bibliotecas de texturas no Twinmotion. Uma delas é a biblioteca nativa de materiais, então se eu clicar aqui, ele vai ter material de vidro, metal, concreto, madeira, pedras, tijolos e assim sucessivamente. Tá? É uma biblioteca de materiais bem boa, eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Eu vou mudar aqui esse forro, tá? Então vou aqui em Wood e vou pegar, sei lá, talvez esse aqui. Para aplicar o material é muito simples, basta eu clicar nele e arrastar para o objeto. Não gostei, tá, de como ficou, então eu vou tentar outro aqui, deixa eu ver, talvez esse. Esse está um pouquinho melhor. Tá, então eu clico e arrasto, né? Aqui e aqui, tá? E aí ele vai aplicar nos objetos que estão com a mesma textura. Note que eu arrastei no de cima, mas como o de baixo estava com a mesma textura, ele também aplicou, ok? Ó, ele já tem um reflexozinho, só que a escala do nosso material aqui, ela precisa ser ajustada. Para a gente fazer ajustes na nossa textura, a gente vai ter essa barra de opções aqui na lateral. Ela fica dividindo, tá, o espaço com a nossa barra de cena, que é aquela barra que eu tinha explicado que os objetos ficam aqui. Eu posso selecionar por objeto, posso selecionar o conjunto total, mas por hora ele está ocupando espaço que eu preciso ter uma visualização maior aqui. Então eu posso clicar aqui, ó, em Sim, e ele apaga então aquela barra e eu fico apenas com as opções do material. Bom, feito isso, a gente tem algumas opções bem legais, bem interessantes, e ele organiza isso por categoria. Então tem a categoria cor, tem a categoria UV, que é de mapeamento, a categoria Roughness, que é mais ou menos de reflexão e brilho, metálico para texturas metálicas e algumas outras aqui que a gente vai falar mais adiante, tá? Então aqui em Color tem esse grunge, que ele pode adicionar um fator meio de sujeira, ó, tá vendo? Só que ele está aplicando só nesse aqui. Grunge. Luminosidade pode ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro a textura, certo? Deixa eu aplicar nesse maior aqui pra gente ver, só um minuto. Acho que é esse aqui, vamos ver. Clicando nessa bola aqui, materiais, ele vai abrir como se fosse a paleta de materiais, e aí vão aparecer vários materiais que foram os que vieram do próprio ArchiCAD, e os novos que você for colocando vão aparecer aqui. Quando você clica no objeto, tá? Em um objeto, ele vai ter aqui a opção da gente escolher qual desses dois que foi aplicado, tá? Deixa eu ver, eu cliquei aqui no material e o objeto em que ele foi aplicado, ele ganha tipo um highlight aqui, tá vendo a diferença? Vejamos. Ok. Vamos ver aqui.
Vamos alterar aqui. Escala. Ó. Em V eu vou aumentando aqui a escala e ele vai ficar mais compatível com o que seria, né, a textura dessa madeira, certo? Se eu clicar nesse aqui e aumentar a escala, eu vou alterar o de dentro. E aí, para o projeto, né, é interessante buscar que eles casem a textura deles, certo? Fique pelo menos próximo, assim, tá bom por enquanto, certo? Se a gente for em detalhes, tanto de cor quanto de o mapeamento ou esse roughness, ele vai ter umas opções um pouquinho mais elaboradas, tá? Por exemplo, de cor, eu posso tirar um pouco a saturação do meu material. Deixa eu fazer desse de fora aqui. Posso aumentar o gama ou diminuir, ó. Ele tira um pouco de contraste. Esse lift, ó, também deixar um pouquinho menos marcado. Então tem várias opções para vocês explorarem, certo? O V, além da escala, ele tem a opção de rotação, então eu poderia mudar aqui se eu quisesse, né, para essa rotação, mas não é o que eu quero. Vou dar um Ctrl Z, undo, o desfazer. E aqui eu tenho outras opções, por exemplo, eu posso mover ele um pouquinho para cá, mover não, no caso stretch é alongar. Eu posso aumentar também a escala dele só num sentido, né? Nesse caso aqui, mas eu não quero mexer nessas opções. Eu posso mover ele, agora sim, mover em X ou mover em Y, também não quero mexer nisso. E algumas texturas que eu posso trazer animadas, eu posso... algumas texturas eu posso animar elas, né? Então eu posso colocar uma velocidade de movimento em X e colocar uma velocidade de movimento em Y também, que não vai ser o caso. Agora falar um pouco sobre esse roughness, tá? O roughness, ele é uma configuração ele é uma configuração de brilho, né? Então assim, ó, quanto mais roughness, mais opaco ele vai ser, mais rugoso, vamos fazer, né, pela sonoridade da palavra. E quanto mais rugoso, menos brilho. E aí quanto menos, ó, eu for puxando aqui, mais ele vai ficar reflexivo até que ele fique bem reflexivo, quase molhado. A ideia da madeira aqui é deixar ela com um glow, né, mas não muito exagerado, tá? Em detail a gente pode colocar uma textura, na verdade esse já tem até inclusive uma textura de reflexão. Aqui vale uma explicação interessante. Praticamente todo software de renderização ele trabalha com um sistema de claro e escuro para atribuir características de materiais. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui um Reflective Map. Ó, Reflective Map Render. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Texture. Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos tentar esse Texture Render. Eu acho que esse aqui explica um pouco. Deixa eu ver se tem outro aqui que eu consigo usar. Não, eu acho que esse aqui tá bom. Basicamente o que ele está mostrando aqui é o seguinte: ele tem uma textura em preto e branco, né? E o branco ele vai criar um brilho e o escuro ele vai ter menos brilho. Então várias texturas de madeira, textura de concreto, vocês vão encontrar dessa forma. Você tem o RGB, né, que é a imagem, né, a aparência, mas vocês vão ter algumas outras opções de preto e branco que vão dar características de reflexão, de rugosidade, né, e vocês podem atribuir isso
no software. Isso vai servir para V-Ray, isso vai servir para Mental Ray, vai servir para Scanline, isso vai servir para o Lumion, isso vai servir para o Twinmotion, vai servir para o D5 Render, tá? Porque é uma maneira como esses softwares entendem e reproduzem características de reflexão, de transparência, enfim. Tá? Então essa é uma informação importante. Tá? E esse aqui já tem, que é um material nativo. Metálico a gente não vai precisar mexer agora. Tá? A gente vai explorar um pouco mais esses outros materiais mais adiante, porque tem algumas características que não são pertinentes à madeira, mas são pertinentes ao vidro. Tem características que não são pertinentes à madeira, mas são pertinentes a metal. Então a gente vai explorando isso aqui com calma um pouco mais adiante. Mas o que eu quero mostrar ainda nessa aula é que, voltando aqui, tá, em Library, além desses materiais, a gente tem aqui uma opção chamada MagScan. Tá? E no MagScan, bom, primeiro, né, o que é o MagScan? O MagScan ele é um repositório de blocos e também de texturas. Né? Então, se a gente for aqui e digitar MagScans, Quixel MagScans, tá? Ele vai ter uma biblioteca de objetos que foram, como é que eu posso dizer, que foram tridimensionalizados com nuvem de pontos, que são objetos com muita precisão, com muita, enfim. E eles são usados na indústria de filmes, na indústria de visualização virtual, né? Então ele tem alguns produtos, tá? Então na parte de produtos, ele tem um MagScans. Vamos clicar aqui, MagScans. Deixa eu browse MagScans, pronto. E aí ele vai ter objetos, mas vai ter texturas também. E o interessante é que o Twinmotion ele fez uma parceria com essa empresa, MagScans, e ele tem alguns dessas bibliotecas já internas ao programa. Tá? E aí uma dessas bibliotecas é de texturas. Então aqui a gente tem metal, madeira, tecido, grama, concreto. E na de madeira a gente também tem algumas categorias, né? Board, log, other, parquet, plank, veneer. Em board eu acredito que a gente vai encontrar algumas opções de materiais que são parecidos com esse, mas pode ser outro, tá? Minha tradução pode não estar melhor, vamos ver. Mas são algumas bibliotecas, ok? Other, estou achando aqui, parquet talvez, deixa eu ver. Não, parquet eu acho que vai mais pro piso. Só um minutinho, plank. Talvez, aqui, acho que vai ter. Aí o que acontece? Ao lado dessas bibliotecas, elas precisam ser, digamos assim, elas estão aqui, mas elas precisam ser baixadas. Então, digamos que eu vou pegar, sei lá, deixa eu achar um que seja interessante aqui. Então, eu vou pegar qualquer um para ir mais rápido. Vou pegar esse aqui. Pronto. Quando você clicar, no caso, eu já estou logado no meu Epic Games, né? Porque o Twinmotion ele é um produto da Unreal, que é da Epic Games. Então, vocês vão precisar, quando vocês instalarem o Twinmotion, vocês vão instalar esse aqui também, certo? E aí vocês precisam estar logados para vocês conseguirem baixar. Se vocês não estiverem logados, vai aparecer aqui uma mensagem pedindo que vocês façam esse log. Mas é bem simples de fazer esse log, como qualquer outro aplicativo que exige o login, né? E aí você consegue baixar. Uma vez baixado, você consegue aplicar aqui. Não se deixe enganar, tá? Eu escolhi uma opção bem ruim, mas essa biblioteca ela é bem bacana. Vamos ver se eu pego um outro que seja um pouco melhor aqui. Talvez esse, vamos ver. Essa é uma biblioteca bem interessante, tá? que dá pra gente trabalhar, ok?
Então tem a biblioteca nativa e tem a biblioteca do Megscan. Tá? Eu vou dar Ctrl Z porque eu acho que eu prefiro o material nativo, certo? Bom, para essa aula é isso. Na nossa próxima aula a gente vai explorar outros materiais e outras características que são inerentes a esses outros materiais, para a gente entrar um pouco mais nessas opções, explorar um pouco mais a biblioteca de Megscan e também explorar mais algumas opções que não foram exploradas aqui de configuração de material. Tá?